continue nos amparando nesta parte. Agradecendo aqui ao Eurix o gentil convite de estarmos aqui hoje, compartilhando esse ambiente fraterno de alimento espiritual. Quando o Eurix fez essa proposta do tema Transtornos Mentais e a busca pela espiritualização do ser, a minha ideia era trazer artigos científicos, mostrando o efeito da espiritualidade, da oração, da meditação, da fé, no cérebro, ali o giro cingulado anterior, os marcadores inflamatórios, como é que isso interfere, fazer uma coisa um pouquinho mais científica. Mas eu pensei, puxa, falar disso dos espíritos é chover no molhado. Nós sabemos de tudo isso, não sabemos? Que a fé funciona, que a oração traz consolo, renova nossas forças. Daí pensei em mudar a abordagem. Em vez de falar sobre o ponto de vista pessoal, individual, eu pensei em trazer uma abordagem mais coletiva. Porque os transtornos mentais, na atualidade, ele assusta um pouquinho, né? A gente estava conversando, né, Marcos, no caminho ali, a quantidade de crianças com ideação suicida. Vivemos a era da ansiedade, da depressão, e eu queria trazer com vocês uma reflexão sobre o momento histórico que nós estamos vivendo e tentar entender um pouquinho o que está acontecendo na atualidade. Por que tantos transtornos mentais nós estamos vivendo hoje em dia? Porque, embora todo o conforto, todo o avanço da tecnologia, da medicina, as doenças mentais estão aumentando. O que está acontecendo conosco, pessoal? Então, se nós pegarmos os historiadores, os sociólogos, que fazem um estudo da evolução da civilização humana, alguns estudiosos mostraram que nesses poucos anos da história da humanidade houve alterações enormes no campo da sociologia, da cultura, da ciência, de uma forma muito profunda e muito rápida, não é verdade? O que é o celular, pessoal? Antigamente nem se pensava em celular. Se a gente voltasse só 500 anos atrás, em 1500, lá pela descoberta do Brasil, e mostrasse o celular do índio, né? Ou lá para o europeu, ia nos queimar na fogueira. Essa é uma cheia. Mas aí hoje em dia, celular é uma coisa que todos nós temos. Mudou o mercado de trabalho, houve recessões econômicas, mudou uma rede de comunicação, apoio à educação da criança, mudou também a cultura familiar. Então, do ponto de vista social, nós estamos vivendo o que nós chamamos de sociedade pós-moderna, que numa linguagem econômica também é chamada de sociedade pós-industrial. E que essa sociedade começa a aparecer de uma maneira simbólica com o lançamento da bomba de Hiroshima. Ali marca mais ou menos o surgimento da cidade pós-moderna, e que é caracterizado por alguns sintomas, algumas identidades, que é o vazio existencial, o niilismo, o individualismo, a valorização extrema da imagem sobre a realidade, ou seja, a época do hiperreal. Nesse sentido, a imagem sempre é melhor, mais viva e importante do que o real. Para Joana de Ângeles, chegamos a esse ponto de delicada situação por causa do materialismo utilitarista, que objetiva possuir, dominar e gozar por algum momento. Esta é a meta que o homem se atira desaforado. Então, o que aconteceu? Com a Segunda Guerra Mundial, houve várias mudanças importantes. Com a chegada da Segunda Guerra, os homens foram para o campo de batalha, para a guerra.
e as indústrias bélicas precisavam produzir. E aí a mulher foi chamada ao mercado de trabalho. A mulher saiu do lar. E todo esse avanço da tecnologia, com a própria guerra, gerou um avanço enorme no campo das melhorias. O carro, surgiu carros melhores, chegou a geladeira, chegou a televisão, na década de 60, surgiram coisas novas, e começou a se ter uma ideia de que ser feliz é aquele que tinha as melhores coisas em casa. Começou a surgir então o capitalismo, tomada a razão, e a modernidade passou então a trazer um sentimento de necessidade de buscar o ter, o consumismo, como uma forma de felicidade. Isso implicou uma fragilidade das redes de relações, falta de compromisso real, permitindo uma invasão da racionalidade instrumental. A gente foi perdendo as nossas referências. E isso gerou o que nós chamamos de princípio esvaziador. O sujeito vai perdendo os referenciais da realidade, perdendo a própria substância de si mesmo. É o que os filósofos chamaram de desreferencialização do real e desreferencialização do sujeito. É porque tudo aquilo que nós acreditávamos como verdades da modernidade foram substituídos por outros valores. Nós tínhamos na vida moderna a ideia de que aquela ideia da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, ia orientar o destino da sociedade moderna. Só que não aconteceu isso. Tudo aquilo que envolvia a sociedade moderna, que era a família, a religião, a comunidade, a palavra de honra, fio de bigode, que havia antigamente, se perdeu. Tudo que se construiu de valores da modernidade foi colocado fora. E não se construiu outros valores que tivessem condições de dar uma sustentação a essa nova sociedade. E isso implicou uma série de situações. O materialismo, como já falamos aqui, o hedonismo, que é o prazer pelo prazer, viver a vida o máximo possível como sendo uma referência de felicidade, o permissivismo gerado pela falta de regras. Hoje as pessoas estão sem vergonhas, porque a vergonha, pessoal, é a noção do outro. Tá? Eu não vou cantar para vocês que nem o Pedro, porque eu não quero ferir o ouvido de vocês, eu tenho vergonha. Eu vou cantar sozinho lá no banheiro, porque a vergonha é um respeito por vocês. Mas hoje é uma permissividade, as pessoas fazem sexo na rua, urino na calçada. Hoje tem programas mostrando a vida das pessoas. Tudo é muito permissivo, se perdeu a noção do outro. Há um relativismo exagerado, tudo é muito subjetivo, então não existe uma verdade absoluta, como havia antigamente, existe a minha verdade. Eu parto a visão de verdade, uma visão subjetiva. Aquilo que eu acredito é a verdade. Isso gera o quê? Uma polarização. Na dificuldade de eu ouvir e aceitar que o outro não está com a verdade. Existe essa polarização da política, nas brigas de futebol. Eu não quero refletir. Eu quero impor meu pensamento. Os sociólogos e filósofos vão dizer que há muita informação na pós-modernidade, mas pouco reflexão. Há muito conhecimento, mas sem profundidade. Então, as pessoas ouvem, repetem, mas não pensam. E há um excesso de consumismo representado com a forma de liberdade. E o niilismo, que é a descrença, a falta de fé em Deus. Tá?
Bauman, que é um sociólogo polonês, ele prefere chamar a pós-modernidade de modernidade líquida, em que ele vai dizer que hoje em dia nós temos dificuldades de ficar parados, de ficar conosco mesmos. Hoje há uma aceleração, uma ansiedade, as pessoas não conseguem, a pessoa vai chegar em casa, vai descansar, eu tenho que fazer alguma coisa por último. Ela não consegue parar. Há uma aceleração do pensamento, em que a pessoa busca alguma coisa e nunca está satisfeito. Há um adiamento da satisfação, mas por causa da impossibilidade de atingir satisfação. O que está em declínio é a certeza que os ideais modernos, que nos guiariam até uma sociedade boa, justa e igualitária da Terra, se perdeu, como eu falei para vocês, né? E o resultado disso são comportamentos onde não existe a reflexão, os efeitos, onde as consequências não importam, onde os atos são desprovidos de implicações maiores, um universo onde o outro é ligado e a responsabilidade deixa de ser uma necessidade. Então nunca discussão isso por nada. Não interessa o outro. Eu quero é ser feliz. Há hoje em dia um individualismo acima da preocupação coletiva. Tá? Então hoje se vive um presente sem grandes perspectivas, à espera de um futuro vazio, sem qualquer valorização de tudo, o que se constitui através do passado. Essa volatilidade se reflete inclusive nos relacionamentos humanos, transformados, conforme Bauman, em afetividades líquidas, flexíveis e inseguras. Então Bauman vai dizer que hoje a sociedade pós-moderna é uma modernidade líquida, que tudo está derretido. As relações estão derretidas. Não existe solidez. Se perdeu os valores, não se construiu nada. Então Bauman chama de modernidade líquida. Tudo é volátil, nada tem consistência. Até as relações não têm consistência. Hoje eu fiquei, amanhã não fiquei, não é assim? Não existe profundidade. As coisas foram feitas para não durar. É tudo muito superficial. Hoje os jovens fazem competição de beijo. Quantos vão beijar mais na noite, né? A pessoa nem conhece o outro, já está ali. Então tudo é muito volátil, muito superficial nessa sociedade pós-moderna. Vocês estão conseguindo identificar isso, pessoal? Então o termo liquefação é uma metáfora para exprimir o dinamismo do processo de transição para a pós-modernidade, que tem como característica o derretimento da tradição, tais como as lealdades tradicionais, os direitos costumeiros e as obrigações. Então eu não me responsabilizo por nada. Para mim o que importa é eu. É eu ser feliz. Não interessa a ecologia, não interessa o outro, não interessa o mundo, interessa a minha felicidade. Então o que está acontecendo é uma progressiva passagem de uma sociedade disciplinar, conhecida como moderna, para uma sociedade de controle. Porque essa imagem de liberdade que nos é vendida, na verdade, é um controle do consumismo. Ser livre hoje em dia é quem pode comprar qualquer coisa. A liberdade foi deslocada para a ideia de consumismo. É livre quem consegue fazer o que quer. Só que isso não é uma liberdade. Isso não é um aprisionamento. A mídia nos aprisiona como um desejo, numa necessidade de ter. Então hoje eu tenho o melhor computador, tenho o melhor celular, como ainda vem outro celular, mais moderno, é preciso comprar. Hoje os nossos deuses não estão mais nas casas espíritas e nem nas nossas igrejas. Antigamente, bem antigamente, o que acontecia? As famílias tradicionais, no domingo, o pessoal tomava banho, botava a melhor roupa e ia para a missa. Era isso? Hoje em dia, nós vamos para os shoppings. Porque lá para os nossos deuses,
as vitrines maravilhosas, né? Enchendo os nossos olhos, aquela ideia de consumismo, né? De um mundo de consumo, de diversão. Então essa é hoje em dia que nos passa de liberdade. Então parece que é uma liberdade. Então o mal-estar pós-moderno é visível, trivial, expressado na linguagem do cotidiano do trabalho compulsivo, muitas vezes vendido como se fosse lazer ou nosso dia a dia, que gera estresse, depressão, obesidade e tédio. A única responsabilidade refere-se à responsabilidade de uma suposta emancipação, a tarefa da conquista da liberdade e da felicidade foi deslocada da sociedade para o indivíduo, ou seja, ela foi privatizada, desregulamentada. E nessa consciência aí, né, nessa consequência desse processo, se criou então desejos artificiais de bens de consumo, né, de necessidades que não há necessidade, mas nos vende como necessidade. Porque a mídia acaba nos controlando. Então, vamos ver lá, hoje já é proibida propaganda de cigarro, né, pela lei brasileira, porque afeta os jovens, as crianças. Mas antigamente, tinha aquela propaganda do Marlboro lá, então estava o cara com um cigarro, num iate maravilhoso, uma mulher deslumbrante, numa ilha paradisíaca. Eu não tenho iate, não tenho a mulher maravilhosa, não temos a ilha. O que me sobra? Cigarro. A ideia de consumo, a ideia de que o sucesso era a pessoa que uma pessoa, a ideia de associação da imagem com uma necessidade, vendida como sendo uma coisa boa. Então essa necessidade foi vendida para nós, a sociedade pós-moderna. Para ser feliz, tem que ter o último, isso não para os nossos jovens, tem que ter o melhor deles, o Deus da moda, tem que ter o melhor celular. Não é isso, pessoal. Não é o cigarro, mas é outras coisas hoje em dia. E nada é suficiente. A gente nunca vai atingir, porque vai surgir coisas novas, necessidade de consumo cada vez maior. É uma engrenagem que não para. Então o resultado é que a liberdade nossa foi deslocada para a cultura do consumo, gerando um individualismo que foi focado no consumo. Ser consumista é o estilo de vida dos tempos líquidos. Solidariedade, ideia de comunidade se perde, e o conceito que permeia os tempos líquidos é o da insegurança existencial, num tempo de indefinições e de incertezas. Como nós perdemos os valores, né, também vai gerando sentimento de incerteza, de insegurança na sociedade. Esse Henrique Rojas, que é um autor espanhol, num livro, O Homem Light, ele compara o homem à metáfora dos produtos light, tudo sem gosto, né? Uma coisa sem substância. Ele vai falar que o homem não tem profundidade de dia, ele é transitório, o homem moderno é frágil, vazio, evasivo, contraditório, pragmático, consumista e descompromissado. Busca o prazer ou o bem-estar a qualquer custo, além do dinheiro. Para ele tudo é descartável, inclusive as pessoas. Passa por cima de tudo e de todos para buscar a fama, o sucesso e o vive unicamente para si, para o seu prazer, sem restrições. No entanto, esse homem moderno, conforme Rojas, não está feliz. Embora engolfado no bem-estar, nos prazeres, ele está esvaziado da autêntica alegria. Então, embora toda essa imagem, essa ideia de felicidade que nos é vendida, o que está acontecendo? Nós estamos cada vez mais infelizes, mais deprimidos, mais ansiosos. E os medos de hoje já não são mais os mesmos, são mais agressivos e profundos. Se outrora a velhice figurava como uma condição normal, a gente aceitava, né? Vamos ser velhos, vamos morrer um dia, uma condição normal do ser humano, na pós-modernidade essa condição parece um defeito. Se por um lado a medicina moderna, a cura de certas doenças e os cuidados com o corpo geraram a possibilidade de uma vida mais longa,
produtiva, por outro lado, gerar também uma não aceitação das limitações do próprio corpo e das suas características naturais. O medo de não ser aceito parece gerar uma quase necessidade de entregar-se a padrões corporais pré-estabelecidos, especialmente as pessoas mais jovens. Então, nos vende um padrão de beleza, tudo é necessidade vendida para nós, e nós temos que correr atrás. Você lembra daquela história da fonte da juventude, que tinha antigamente? Né? Que a gente descobriu uma fonte lá, tinha aquelas histórias na televisão, né? Mas descobriu aquela fonte, bebia ou mergulhava naquela água, meu Deus do céu, ficava eternamente jovem. Pois esse mito do elixir da longa vida, da fonte da juventude, ela continua ainda no nosso inconsciente. Só que é a prática, é as vitaminas, sempre estar ali, né, correndo no ginásio. Então, vem de outra forma. E a gente tem que se obrigar a cumprir certas estereótipos para ser aceito, né? Para ser acolhido nessa sociedade. Então, a sociedade pós-moderna irá favorecer o que nós chamamos de hedonismo, socializada pela mídia, de certa forma respondida pela própria sociedade como sintoma sociedade do espetáculo. Sociedade ocidental pós-moderna, a visibilidade de cenas tem que ser obscena, quando exclui a dimensão da subjetividade, da privacidade das pessoas. Ou seja, anula-se a dimensão do privado, tornando tudo público, do cotidiano dos ansiosos, do fama, dos ex-anônimos, do programa televisivo Big Brother, das revistas caras e também dos miseráveis, igualmente noticiados fotografados, decorrente de algum fato jornalístico. Então, aquela pessoa que está passando ali e viu o jornalista de Giovanni para lá, aquela forma de 1 minuto. As pessoas querem ser reconhecidas, uma cidade a ser vista, pela nossa carência, pela nossa dificuldade. A gente quer ser aceito. Então a gente faz veículos de imagem, a gente põe lá aquela foto do celular do restaurante e dá um sorriso maravilhoso, né? Com um coração colorido. Então tudo é imagem, tudo é aparência, pessoal. Então é uma sociedade de espetáculo. Vocês estão percebendo? Nossa sociedade, nós somos regidos pela ânsia do espetáculo, a ânsia de prazer é qualquer coisa. Todos se sentem na obrigação de se divertir, de curtir a vida autoridade, de trabalhar muito para ter dinheiro, de ter prestígio social, não importando os limites de si próprio e dos outros. Não é sem motivo nos lugares de trabalho em que a competição é mais acirrada, onde não existem limites definidos entre o trabalho e o lazer, encontramos pessoas queixosas, infelizes, frequentemente visitando os médicos e os hospitais. Se a modernidade permite a felicidade, através do progresso da ciência ou de uma revolução, a pós-modernidade promete um nada que pretende ser o solo para tudo. Tá? Então, nós vivemos hoje o que nós chamamos de hiperreal. O que é o hiperreal? O hiperreal é que a Joana vai trazer nas obras da série psicológica, é um misto de fascínio e vazio. Porque se as coisas que eles veem para nós nos fascinam, né? Quando chega a realidade, que a realidade é? Ela dura. Então nos vende lá, né, na televisão, coisas maravilhosas, um programa de TV, lá, o Big Brother, né, as pessoas lá competindo. Então tudo é um espetáculo. Vende a vida como sendo prazerosa, que tudo é bom, que consumismo é bom. Mas se a gente vai para a realidade, isso não é assim. A gente tem problema com quanto para pagar, tem família difícil, tem filhos com doença. Então nos vende uma imagem que é um misto de fascínio, a gente fica fascinado com essa imagem, mas ao mesmo tempo de vazio, porque aquilo não preenche as nossas necessidades. Então é um misto de prazer, de fascínio, mas de insatisfação, de frustração frente à realidade. Então hoje é difícil a gente ficar
perante a realidade. Assumir a realidade como ela é, as pessoas tendem a fugir da realidade. Todos nós fugimos um pouquinho da realidade. Então, de alguma fantasia. A mulher mal casada vai sonhar lá com o ator de cinema, vai ter as fantasias dela. Né? Todos nós temos as nossas fantasias, como uma maneira de suportar muitas vezes uma realidade dura. Mas quando essa fantasia, essa imagem torna mais importante do que a realidade, a gente não consegue ficar diante da realidade e suportar ela, dar conta da vida como ela é. E é uma tendência de fugir dessa realidade. E aí a dependência aqui, uma maneira também de fuga. Então eu não quero viver a realidade, eu vou fugir usando drogas, né, usando substâncias que me tiram daquela realidade. Né? Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, não sei como é que está o tempo ali, mas assim, ó, nós vivemos hoje o que chamamos de uma sociedade narcisista, tá? Então, se a gente pegar o mito de Narciso, existem várias interpretações, né? Várias versões. Vou trazer uma versão para vocês do mito de Narciso, que é, na mitologia grega, aquele ser lindo e maravilhoso. Narciso era um cara tão lindo, mas tão lindo que até os deuses tinham inveja dele. O pessoal batia o olho nele, puxa, se apaixonava. Era o cara. Só que o Narciso, ele era nariz empinado. Ele se achava o cara, a beleza dele. Então ele não conseguia se relacionar com ninguém, ninguém prestava para ele. Ninguém estava no top 10 dele. E teve uma ninfa chamada Eco que se apaixonou por Narciso. Eco, ela era usada por Zeus para contar a história da esposa de Zeus. O Zeus dava um pulinho dele. Ela distraía lá, né? E quando ele ia distrair, Zeus saía. Só que Zeus tinha filho com tudo que é mulher. Porque a mulher na terra, da Hércules, é filho dele, uma mortal. É um semideus, Hércules. Só que ela descobriu que Hércules fazia isso. O que ela fez? Ela puniu Hércules, expulsando Hércules do mundo dos deuses. E castigou ela. Agora pode repetir sempre a última palavra do livro. Tu andou falando isso com Zeus, né? E querendo me enganar, agora vai ser punida, repetindo sempre as últimas palavras. Então Hércules só não conseguia falar, Hércules só repetia, as pessoas falavam para ela. E Hércules se apaixonou por Narciso. Só que não havia comunicação, ela tentava conversar com Narciso e não conseguia. E Narciso, o que eu quero com essa ninfa aí, né? Ele só repete as coisas, não entende o que ela fala. E ela ficou tão envergonhada, tão triste, que ela entrou para dentro da floresta e se transformou numa caverna. Que sempre está repetindo o que as pessoas falam na frente da caverna, né? O Hércules. É que a gente usa a metodologia essa do Narciso e de Hércules para falar das relações narcisistas, né? Em que a mulher vive em função do outro, só repete, subordinada ao que ele quer, né? Que é uma relação narcisista. Mas, o que aconteceu? Como muitas mulheres foram feridas e as ninfas ficaram muito chateadas com a situação, Nêmesis, que é a deusa da vingança, ouviu as orações das mulheres, né? E resolveu punir Narciso. Na verdade, ela não é a deusa da vingança, ela é a deusa da justiça. Ela pune os orgulhosos e ampara os humildes. E aí, o que aconteceu? As ninfas chamaram Narciso para dentro da floresta, até um local que ninguém ia, que era um lago maravilhoso, que era tipo um espelho. E Narciso daí olha para aquele espelho e vê o quê? A sua imagem. E se apaixona pela sua própria imagem. E se apaixona de tal maneira que ele não consegue sair do lugar e fica ali, né, envolvido no fascínio da imagem.
Ele fica tão fascinado com a imagem que ele fica paralisado. E ele fica ali até morrer. E dizem que a Afrodite, com piedade dele, fez com que nascesse uma flor no local da cor de Narciso, que tem na Europa, é uma flor muito bonita, mas venenosa, as pessoas nunca se mataram, que dá essa imagem da sociedade. A gente está paralisado, pessoal. A gente está paralisando a imagem, está num vazio. Interessante que Narciso vem da palavra narquise, do grego, de narque, que é entorpecimento, torpor, e da palavra narcolepsia, e outras palavras que gera ideia de entorpecimento. Então a nossa sociedade é entorpecida, está vazia, está sem vida. Isso aí é na imagem. Então, se o mundo sem algo não tiver intimidade, se não temos consistência, o que isso vai gerar? Isso vai gerar a era da ansiedade, da depressão. Então, a própria religião, precisa de ser uma coisa profunda, de uma conexão com o sagrado, virou uma coisa de Deus tem que fazer o que eu quero. A gente troca. É uma religiosidade infantil, sem profundidade. Não é para a gente poder crescer como ser humano, se conhecer. Então eu vou lá na igreja evangélica buscar cura, não tem qualquer castigo. Então eu estou lá atendido, eu vou lá na Umbanda e tentando buscar o quê? Interesses materiais, pessoais, e não uma relação com o divino, no sentido de uma busca profunda de uma espiritualidade realmente, Então, o que nós precisamos hoje, pessoal, é resgatar essa espiritualidade profunda, algo que nos dá um sentido, uma religião realmente que nos coloque em contato com uma experiência profunda, com o próximo, que não tem condição de enfrentar a realidade, isso que eles falaram, a fé, que dê sustentação. Então, o Evangelho não é um Evangelho de fuga da realidade. O Evangelho é o enfrentamento da vida. Jesus disse: pega a tua cruz e segue. Ele não disse: deixa a tua cruzinha ali do lado, não, pega a tua cruz e siga-me. Então o Evangelho é uma mensagem de coragem, de enfrentamento, de assumir a realidade e de buscar nesse contato com a realidade uma experiência de profundidade e de transformação. Então hoje nós vemos esse entorpecimento psíquico, a era da ansiedade, os nossos olhos estão opacos, vazios, os nossos corações com uma dor surda. E hoje nós vemos o que eles chamam de anomia, que é a falta da lei, a falta de disciplina. Vocês veem na relação com os filhos, hoje está cada vez mais difícil educar os filhos que mandam nos pais, hoje em dia inverteu o processo, Aí o pai que não dá aquele tênis na moda, é uma tirania. Então se perdeu a disciplina, a ordem também. Isso gerou então uma sociedade de perversão, de estresse, da falta de lei, da falta do tempo, da falta de perspectiva. E aí nós vamos ver então essa sociedade que está adoecida, como consequência desse individualismo excessivo, de um culto à velocidade, de uma idolatria ao corpo, de uma busca da felicidade fora da gente, de uma falta, de uma ilusão de autonomia, uma perda de identidade, uma sociedade consumista, um materialismo utilitarista. Uma pós-modernidade que predomina o materialismo utilitarista, o individualismo, o vazio existencial, a depressão, a ansiedade. Há uma necessidade urgente de buscar uma espiritualidade profunda, capaz de dar um sentido maior para a vida. O sistema vigente, que tem como pilar o individualismo avassalador, demonstrou-se incapaz de segurar o bem-estar da humanidade. Um sistema onde ninguém é levado a construir algo em comum, onde a competição, o acúmulo e a ostentação predominam em detrimento da solidariedade, da caridade e da compaixão, gera o que nós chamamos a doença do ego, egoísmo. Então nós temos uma sociedade doente e que nós perdemos o nosso rumo. E a única maneira de retomar o nosso rumo
é a busca de uma espiritualidade profunda, verdadeira. Uma espiritualidade que nos coloque diante do amor, que a gente volte, que nós deixamos de lado a indiferença, e possamos não reverter esses índices de depressão, de epidemia de medicamentos, um sentimento de abandono, de falta de valores nas relações humanas, de falta de cuidado, onde somente o amor real, destituído de interesses perturbadores, consegue carregar a luz da harmonia das criaturas. O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização. E aí, aquela mensagem da Joana, que é importante de qualquer situação, é necessário amar. Desamar se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompe as couraças osalmente que envolvem o corpo e o espírito. E o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é a luz na escuridão dos sentimentos, tumultuados, apontando o mundo. O amor é lenço que igualiza as nossas dores morais. O amor proporciona paz, o amor é estímulo permanente. Desse modo, através do amor, do imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável. Portanto, é necessário amar. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que resgatar hoje em dia o sentimento de família. Nós somos uma grande família. Nós temos que olhar um para o outro. A gente tem que nos cuidar um do outro. Vencer esse egoísmo. Resgatar esse amor. E quando eu falo de uma família gostosa, de um lugar gostoso, não é tecnologia, não é a melhor televisão. O que faz uma família boa? É o afeto. É o afeto que faz uma família aconchegante. Quando eu penso numa família aconchegante, uma casa aconchegante, eu lembro da casa da minha avó. Era uma viúva de 9 filhos, na casa de madeira, passava fome, mas tinha amor, tinha fé. E aquilo alimentava nossas almas. Uma mulher de fibra, bezendeira, curava a gente, dava muita gente, educou os filhos com dificuldades, dentro de uma moral rígida, mas que tinha essa afetividade, esse amor. Então a verdadeira felicidade consiste em fazer o bem. A arte de viver é a arte de servir. Feliz é quem ama, não aquele que se faz amar. Então, que possamos reconhecer em Jesus esse médico de todos nós. Nunca foi tão necessário no dia de hoje, pessoal, Jesus em nossas vidas. Não esse Jesus aparente, mas Jesus em nossos corações. Nós temos que reconhecer que Ele é um médico verdadeiro, que Ele tem o remédio para a humanidade. Nós temos que reconhecer que Ele é o nosso médico e nós aceitarmos a orientação dele. É a única solução da humanidade. Enquanto nós não abrimos o coração ao amor de Jesus, até onde o mundo vai ter que ir? Até onde a dor tem que chegar? Para nós entendermos que a única solução para as nossas vidas é a superação do egoísmo, é a vivência do amor. Que Jesus nos abençoe e nos aponte o rumo para a nossa felicidade.